Abra comigo em Esdras, capítulo 9, versículo 9. Esdras, capítulo 9, versículo 9. Vamos ver quem é mais rápido aí para abrir em Esdras. Antes dos irmãos do som. Esdras 9, 9. Acharam aí ou não? Tem na Bíblia. Eu acho que esse ano eu não me lembro de ter pregado Esdras. Acho que é. Os irmãos confessando aí que faz uns 10 anos que não lê Esdras. Tem na Bíblia, irmão. Esdras. Tá aí, então vamos ler juntos? Diz assim: somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Quero que você leia um outro texto junto comigo. Vamos comigo em João, Evangelho de João. Vamos primeiro no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 35. Diz assim: vocês não dizem, Jesus está dizendo isso, tá? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Vamos em João agora, capítulo 16. Dona Neuci. João capítulo 16, versículo 33. Já precisei muito desse texto aqui, já me fortaleceu bastante esse texto aqui. João 16, 33. Diz assim, Jesus também está dizendo isso: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo assim: o meu rei venceu o mundo. Diga de novo: o meu rei venceu o mundo. Eu estou aqui com alguns tijolos, quero que você olhe para esse tijolo aqui. Olha lá o Rafael lá atrás, o Rafael, para quem não viu ainda, está na área o Rafael, está dormindo na pregação, está igual alguns irmãos aqui que eu vejo toda vez dormindo. Aqui da frente dá para ver tudo, irmãos, para ver tudo. Você tem que tomar cuidado, a cara que você faz aí que eu vejo certinho, dá uma visão horizontal assim, ó. O que você está vendo aqui na minha mão? Um tijolo, um tijolo, tá? A pontinha quebrada, um tijolo. Talvez você olhe para esse tijolo aqui e você veja apenas um pouco de barro amassado e assado. Talvez algumas pessoas vejam ruínas, como esse tijolo. Talvez você está olhando e vendo ruínas. Talvez algumas pessoas, isso aqui é para acordar você, toma cuidado aí que eu estou nervoso hoje. Me lembrei de um amigo, rapaz, brincando, é brincadeira de criança da minha época, era as coisas mais seguras do mundo. Terreno mais ou menos de 20 metros, a gente brincando, um de tacar pedra no outro. E um tacava e se escondia atrás do barranco, e o outro tacava e se escondia do barranco. O cara era mais forte que eu, ele pegou um tijolo e ele tacou. E eu consegui desviar a cabeça, mas não desviei o pé. Pegou na minha unha, eu tenho a minha unha esquerda, do dedão do pé esquerdo, feia até hoje, porque amassou ela, nunca mais ficou igual. Só lembranças do passado. Deus nos criou para lembrar, né? Então estou lembrando a lembrança do passado. Quem tem uma lembrança do passado aí com algum tijolo? Talvez você olhe os tijolos, né? Você vê um tijolo,
E algumas pessoas olham um tijolo e não veja só um tijolo, mas veja uma oportunidade. Quantos tijolos você precisa para construir uma casa de 70, 100 metros quadrados? Quantos tijolos você precisa? Vamos calcular 100 metros quadrados? Quantos tijolos você precisa para construir uma casa de 100 metros quadrados? 5.001. Não sei, né? Temos que calcular. E tem tijolos meio tijolo, né? Mas é bastante tijolo. Talvez aí os pedreiros em plantão, os caras bons de zóio, igual aqueles açougueiros que pega lá e fala assim: é 1 quilo, você quer? Pá! 1 quilo, redondinho. Tem aquele que você pede 1 quilo, os caras jogam 3 quilos em cima. Talvez você olhe para esse tijolo hoje, e se você olhar pela fé, você consegue ver uma oportunidade. Você consegue ver uma oportunidade, em vez de ruínas, você vê uma oportunidade de construção. Um tijolo de cada vez, um passo de cada vez, mesmo que tenha pessoas que venham tentando destruir você e destruir a tua parede, a tua casa, mas você vê a oportunidade de construir. Você viu Esdras? Esdras não é parente de Neemias, mas ele é muito amigo. Inclusive, é aquele amigo que é mais que parente. Porque tem parente que, se não tomar cuidado, eles mordem a gente, não é verdade? Tem um ditado, diz que parente é igual aos dentes, se não tomar cuidado, eles mordem a gente. Claro que não, você não deve ter parente assim. Amigo também, com certeza. Mas Esdras e Neemias, eles eram parceiros de uma missão. Eu falei o culto passado de Zorobabel, né? Foi uma das pessoas que eu falei, que era um governador da época, estava ali junto com Neemias e Esdras. E Esdras, ele tem um papel sacerdotal. Esdras está responsável de trazer a palavra para o centro da vida do povo de novo. E Esdras está responsável de junto com Zorobabel e aquele povo, reconstruir o templo, o lugar de adoração. Nossa nação precisa reconstruir espiritualmente o lugar de adoração. O nosso povo precisa reconstruir de novo o lugar de adoração. Você precisa começar a se apaixonar por o lugar de adoração de novo. Estou falando espiritualmente. Então a construção de Esdras, ele está dizendo assim, ó: vocês estão vendo ruínas, mas logo vocês verão um templo construído. Tudo que você coloca os seus olhos e você foca em alguma coisa, tudo que você foca, ele vai crescer, vai aumentar. Diz aí as pessoas que se você ficar olhando demais para os seus problemas, eles também vão aumentar. Né? Tem aquela brincadeira, na minha época tinha aquela brincadeira assim na minha época era com Fuca e com Monza, né? Que a gente brincava. Então vinha um Fuca lá, um Fuca amarelo, aí um dava um tapa no outro e falava: Fuca amarelo! Quem falasse primeiro. Não sei se as crianças, eu acho que as crianças até brincam com uns brincadeiras assim hoje em dia, né? Não sei se vocês já brincaram com isso. Vinha um carro de uma cor, então você ficava caçando aquele carro daquele modelo e daquela cor. Meu Deus do céu, quanto Fusca que tinha naquela época. E assim também acontece hoje. Às vezes você, vamos dar um exemplo de um carro de novo, você compra um carro, ou você tem um desejo de comprar um carro, e aquele carro que você gosta, parece que você vê ele toda hora, em todo lugar, porque o que você coloca os seus olhos, isso vai aumentar na sua vida. Um exemplo, a dona Fátima colocou os olhos nos ouros do Senhor, né, dona Fátima? Sabe o que a dona Fátima me contou? Posso contar, dona Fátima? Pode contar. Vou falar com cuidado para ninguém ir lá cavucar na tua casa, né, dona Fátima? Se eu falei errado, irmão, os irmãos aqui de Corbélia falam cavocar, né? Cavocar. Tem que cavocar. Então a dona Fátima Deus colocou sonhos de ouro na mente dela, sonho. E ela viu um ouro, uma pedra azul.
E a dona Fátima arrancando, como chama aquele mato, dona Fátima? Guaxumba. Eu tenho uma raiva de guaxumba que você não imagina. Quem planta soja também deve ter essa mesma raiva de guaxumba. Parece que tudo que você bota o seu olho expande. Então você começa a ver guaxumba uma vez, fica focado na guaxumba, você só vê guaxumba por todo lado. E a dona Fátima, olha, presta atenção no que eu vou dizer para você. No Senhor foi arrancar um pé de guaxumba e encontrou o quê? Ouro. Ó, uma mulher boa para você ser amigo. Encontrou um anel de ouro com uma pedra azul bonita, igual o Senhor mostrou para ela. Quem ficou de queixo caído aí? Às vezes você olha um pé de guaxumba, você só passa raiva e vê um pé de guaxumba. Mas a dona Fátima agora, ela olha a guaxumba e vê ouro. Às vezes você olha um tijolo e só vê um tijolo ou uma ruína. Mas Deus quer que você coloque os seus olhos nesses tijolos e você veja uma oportunidade. Esdras, Neemias, Zorobabel e a equipe deles, os 3 mosqueteiros da época, eles estavam vendo as ruínas de Jerusalém, todo mundo chorando, vendo as ruínas, mas Esdras, Neemias, Zorobabel e outros irmãos estavam vendo uma oportunidade de restaurar o templo, de restaurar a cidade e de encontrar ali um lugar de paz. Jesus nos disse: no mundo vocês vão ter aflições. Quem teve aflição aí esse ano? No mundo vocês terão aflições. Mas ele disse assim, ó, tenha bom ânimo. É aqui dentro o ânimo, ó. Ânimo está aqui dentro do coração. Tenha bom ânimo. O ânimo está dentro da tua alma. Não está dentro do teu espírito, está dentro da tua alma. Está falando de perseverar. Está falando de insistir. Está falando de não desistir. Então tenha bom ânimo. E ele dá um exemplo para nós. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo para nós? Não olha para a ruína da destruição, da aflição do mundo. Olha para mim, porque eu sou um exemplo de alguém que venceu a aflição. Tira os olhos então da aflição e coloque os olhos em Jesus. Fala pela fé comigo assim, eu vou tirar meus olhos da aflição e eu vou colocar meus olhos em Jesus. E aí vai ter pessoas que vão chegar no teu pescoço, vão segurar a sua cabeça e vão querer que você vire a cabeça para a aflição. E Jesus está falando para você assim, olha para mim, olha aqui para mim, olha para mim. Jesus está dizendo, olha para mim. Jesus está dizendo para o povo dele, para a igreja. Jesus está dizendo para a igreja, não só a igreja metodista de Corbélia, mas a igreja dele sobre a terra. Está dizendo, olha para mim. Cadê o glória a Deus? Cadê o povo pentecostal dessa igreja? E Jesus dá um exemplo. João capítulo 17, olha o versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Olha o exemplo de Jesus, o que ele fez? Ele olhou para onde? Ele não olhou para a terra, ele olhou para o céu, porque do céu vem o socorro dele, é o céu o maior exemplo dele, é o lugar onde ele está colocando a esperança dele, é o lugar onde a gente deve colocar a nossa esperança, não na ruína, nas ruínas que talvez você tenha diante de você, mas você deve colocar os seus olhos nas oportunidades que o céu tem disposto para você. Você tem diante de você uma oportunidade, e essa palavra é para todos nós. Não ache você que eu sou um ser celestial, não sou de carne e osso igual você, não. Eu sou de carne e osso igual você, eu preciso colocar os meus olhos no céu, e olhar para os tijolos que Deus tem colocado na nossa vida, e ver uma oportunidade. E a Bíblia deixa claro que Jesus olhou para o céu, e ele fez o quê? Jesus olhou para o céu e ele? Jesus olhou para o céu e ele? Orou.
Não adianta só você ficar voado olhando para o céu, você precisa orar, porque nós olhamos para o céu, aumenta a nossa esperança, mas nós oramos, porque é na oração que nós geramos o milagre. É na oração que nós geramos o milagre. É na oração que nós geramos a transformação que nós precisamos. É na oração que nós geramos tudo isso. Eu vejo muitos líderes, pastores, que são assim, ó, desanimados. A igreja é ruim, a cidade é ruim, a nação é ruim, minha família é ruim, eu não tenho oportunidade. Eu vejo quantos homens, pais de família, mulheres, quantos cristãos, que em vez de olhar para as pedras e verem oportunidades, olham para as ruínas e encontram dificuldades, e diante das dificuldades, eles colocam a culpa em todo mundo. A culpa é do meu esposo, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, a culpa é dos governantes, a culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa é de não sei quem, a culpa é da chuva, a culpa é do sol. Em vez de olhar para os tijolos da vida e ver oportunidades, nós vamos falar mais alto do que a chuva. Os olhos da fé nos fazem ver oportunidades. Diga comigo assim: os olhos da fé nos fazem ver oportunidades. Se você não está entendendo nada, dá um glória a Deus aí. Os olhos da fé nos fazem ver oportunidades e não dificuldades. Jesus disse assim: vocês estão dizendo que falta 4 meses para a colheita? Olha para os campos, vejam os campos, eles já estão brancos para a colheita, já estão preparados para a colheita. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: vocês estão vendo, mas não estão enxergando. Vocês estão vendo, mas não estão enxergando. Vocês estão vendo ruínas, em vez de enxergar oportunidades. Vocês estão vendo ruínas, em vez de enxergar oportunidades. Nós temos uma oportunidade na nossa terra, glorificar a Deus. Nós temos uma oportunidade na nossa cidade, ganhar a nossa cidade para Jesus. Nós temos uma oportunidade na nossa casa. A nossa casa vai prosperar mesmo em tempos de guerras, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Entre o que você diz para mim e o que a Bíblia diz para mim, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Entre o que as pessoas, ou qualquer pessoa da mais inteligente do mundo, pode dizer para mim ou para você, eu prefiro confiar no que a Bíblia diz para mim. E eu aconselho você a confiar no que a Bíblia diz para você. Nós começamos o nosso ano passado, virada de ano, assumindo propósitos com Deus. E eu motivei todos aqui a assumirem propósitos com Deus, a colocarem diante de Deus propósitos, a orarem, a consagrarem as suas vidas. Praticamente toda a igreja assumiu propósitos. E eu pergunto para você: você alcançou? Talvez alguns vão dizer assim: pastor, eu não alcancei. E eu vou dizer para você: você deu o seu melhor? Pastor, eu dei o meu melhor. Então continua perseverando, porque em nome de Jesus você vai alcançar. Agora talvez você
apenas colocou num papel e nunca mais colocou os teus olhos lá. E você só colocou os teus olhos não na oportunidade que você estava assumindo no altar, mas continuou colocando nas ruínas. E é por isso que você tem ruínas para colher. Mas talvez você tenha sofrido as aflições desse mundo. E aí Jesus está dizendo para mim e para você: tenha um bom ânimo. Não consegui 2022, mas dei o meu melhor, eu vou continuar perseverando. Chega aí 2023, 2024, e quando você vai parar? Até acontecer. Pronto. Quando nós vamos parar? Até acontecer. Vamos perseverar, vamos insistir, vamos bater nessa porta. Para de botar a culpa nos outros das coisas que não deram certo na sua vida. Para de botar a culpa nas pessoas. Abandona a culpa. Traz para o seu coração a oportunidade. Jesus olhou para o céu, mas ele orou. Você orou? Todos os dias você tem uma oportunidade. O sol, ele nasce sobre todos. O sol vem raiar sobre a sua vida. Talvez algum dia você está enfermo, o sol está raiando, mas você está enfermo. Talvez um outro dia o sol está raiando e você está desanimado. Talvez um outro dia o sol está raiando e você está num lugar que você não gostaria de estar. Mas o sol está raiando, erguendo o sol todos os dias sobre a vida de todos. Porém, mesmo que você esteja doente, desanimado, você pode levantar os teus olhos para o céu e orar e ter a certeza que é de lá que vai vir o teu socorro. É de lá que vai vir a nossa esperança, o nosso socorro, é do céu. É do céu que vem o nosso socorro, vem do Senhor. O Senhor é aquele que protege, que guarda as nossas vidas, que guia os nossos caminhos. Coloque seus olhos nos céus e veja as oportunidades, mas ore. Não ache que as obras das suas mãos vai prosperar só com o seu esforço. O seu esforço ele é bom, mas o seu esforço com o assopro de Deus ele dissipa tudo. Um assopro derruba o que for preciso. Um assopro de Deus derruba o que for preciso. Agora, se você está em Deus e se você está em oração, mesmo que venha um assopro que derrube tudo ao seu redor, como derrubou na vida de Esdras, Neemias, Zorobabel, eles olham para aquelas ruínas e eles começam a ver oportunidades. Quantos tijolos nós precisamos para concluir o que Deus deu para nós fazermos? Quantos? Uma muralha inteira nós tínhamos para reconstruir. Sozinho, impossível. Mas quando nós nos unimos no mesmo propósito, aquilo que parecia impossível se torna possível, porque nós somos o corpo de Cristo. A perseguição não pode parar a igreja. O Coliseu não pode parar, não pôde parar a igreja. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada pode deter você se você está em Jesus. Hoje meu convite para você é para você tirar os seus olhos das ruínas, mesmo que elas estejam lá, e você colocar os seus olhos no céu, de onde vem o seu socorro. As ruínas podem estar diante de você. Você coloca os seus olhos no céu, de onde vem o seu socorro, e você começa a ver pela fé, não ruínas mais, mas você consegue ver aquele lugar construído novamente. Todas as pessoas que se destacaram na história da humanidade, vamos falar das pessoas boas, que fizeram coisas boas, todas elas
elas tinham uma característica em comum: elas conseguiam ver além do seu tempo, elas conseguiam ver além do que os olhos delas enxergavam, elas conseguiam ver o que ninguém conseguia ver, elas conseguiam ver coisas que pessoas ao lado delas não viam. A gente tem N histórias assim, N histórias de pessoas que viram o que as pessoas que viveram na mesma época, tiveram as mesmas oportunidades, talvez viveram até no mesmo local geográfico, não viram, mas elas viram além dos olhos dela, do que os olhos delas podiam enxergar. Eu quero que se levante aqui uma igreja de pessoas visionárias, porque amanhã o seu trabalho continua como você deixou na sexta-feira. Amanhã talvez você tenha que bater massa como você estava batendo massa na sexta. Amanhã você vai ter os seus problemas para resolver como você tinha na sexta. Talvez amanhã vai surgir outros para você resolver. Você vai continuar, daqui você vai sair e vai para a casa que você mora. Você vai continuar enfrentando as coisas que você tem diante de você. Mas se a sua visão mudar, tudo vai ser diferente. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: os olhos de um cristão nunca são um olhar de um perdedor. Os olhos de um cristão sempre é de um vencedor. Mesmo que ele esteja numa jaula, mesmo que ele esteja num coliseu, mesmo que ele esteja atrás de uma grade, mesmo que ele esteja sendo perseguido, mesmo que ele esteja sendo humilhado, mesmo que ele esteja no momento mais difícil da vida dele, o cristão é aquele que não vê o que os olhos naturais dele estão vendo, mas ele vê com o olhar do seu Senhor, do nosso Rei. Qual que é a visão que Jesus está tendo sobre o momento que nós estamos vivendo hoje como família? Qual que é a visão que Jesus está tendo sobre o que você está fazendo, sobre essa situação que você está enfrentando? Qual é a visão de Jesus? Confesso para você que em muitos momentos eu tenho visto muitas dificuldades, e sempre que eu olho para as dificuldades, elas me entristecem. Ontem eu fiz 2 casamentos, um da Loivete. Cadê a Loivete? Está aí? A Loivete, a noiva de ontem, né? Uma das noivas, e a outra foi a Cleonice e o Leandro, se casaram. Dá um glória a Deus aí. Em tempos de crise, 2 casamentos num dia. Tempos de crise, tempos de dificuldade, muitas pessoas buscando o auxílio do Senhor. Tem muito lambaio? Tem. Tem muito jaguara? Tem. Tem muito zezão? Tem. Tem pessoa que não quer nada com nada? Tem. Mas tem pessoas que vale a pena. E tem pessoas que, como eu, em algum momento alguém olhou para mim e falou assim: e esse piá não vale a... Vários exemplos como os meus, né? Ontem o pessoal foi aqui, alguns irmãos foram lá em Ubiratã inaugurar um novo espaço, muito bonito novo espaço, né? Grande, vai caber muita gente, graças a Deus, mas ainda é pequeno. Já avisei o pastor, vai ficar pequeno, porque a obra de Deus ela não para. A obra de Deus é maior do que qualquer 4 paredes. E aí eu mandei para ele um videozinho, né? E esse videozinho é um vídeo de 2017. Estava eu, Marcinho, Claudemir, Jaime, lá na praça em Ubiratã. Estava nós disputando espaço com os bêbados de Ubiratã, que vocês ficam tudo na praça, né? Bêbado gosta de praça. Bêbado e crente gosta de praça, que eu vou te contar. E a gente estava lá declarando vida, profetizando, orando com as pessoas. E quando a gente saiu de lá, a gente falou assim: olha, nesse lugar vai acontecer um grande avivamento. E na oração que nós fazemos gravada, a gente fala: jovens, muitos jovens, uma igreja relevante nesse lugar, uma igreja lá vibrante naquele lugar, e como outras dos nossos campos missionários que nós plantamos. Um passo que vale a pena. Nós tivemos também decepção, tivemos várias decepções, não só uma ou duas,
mas várias. Uma recente, nós fechamos nosso campo missionário em Ouro Verde. As pessoas, os irmãos não vinham mais na igreja, então não tinha razão de achar que a igreja é as 4 paredes, então bora fechar esse lugar. Vamos continuar a obra de outro jeito. Está lá a placa, lá no Move para vocês verem, se vocês quiserem emprestado para alguma coisa, está lá. Placona enorme. Tomando chuva, como sempre. E aí a Márcia está aqui online hoje, ela não está no culto, que a Elisa passou mal, chegando na igreja aqui, deu uma indigestão nela. E aí a Márcia falou assim, nossa amor, que tristeza olhar essa placa. E na hora me deu um ímpeto de pastor. Eu falei, não chores. Não chores por mim, Argentina. Não, brincadeira, eu falei assim, amor, não chora. Nós demos o nosso melhor. Nós demos o nosso melhor. Eu mesmo estive lá. Várias vezes entrei em quase todas as casas daquela cidade. Fizemos o nosso melhor. E tem vidas que se converteram lá, estão servindo o Senhor. Glória a Deus. Está lá servindo o Senhor, foram marcadas. Eu falei, eu vou dar um exemplo só para vocês. E depois vocês compartilham com eles essa mensagem, para eles ouvirem que eles são um exemplo, são uma bênção. Né, a vida do Fio e da Aline. Quem teve lá, né? Está aí o Tavares da Terezinha, viu o Tavares da Terezinha por aí? Né, um dos primeiros a irem lá na casa deles. Estabelecemos células. Quem liderou lá Quem liderou lá? A lá, Maria foi lá, a Lana foi lá, a Cris Kruger na época foi lá, várias pessoas foram lá. A Leia, quem mais que foi lá, que foram líderes lá nesse lugar? Na casa da Aline, o último ano que o Fih e a Aline estiveram aqui em Ouro Verde, depois eles se mudaram para Cáceres. No último ano, eles batizaram 17 pessoas, marcaram a vida de 17 pessoas, e se mudaram para Cáceres. E aí eu olho para eles, eu vejo em vez de ruínas, oportunidades. A Aline muito esforçada, o Fio muito esforçado, um construtor, foram restaurados pela fé, porque a vida deles não era segredo, eles já testemunharam várias vezes aqui nesse altar, estava destruída. O Fio com problemas sérios, a Aline, situações sérias, a família totalmente desconectada. Não tinha futuro a família, só teve futuro por causa de Jesus. Você quer que a sua família tenha futuro? Só Jesus dá futuro para a tua família. E aí hoje eu olho lá para eles são líderes numa igreja, direto chega a foto deles pregando, os filhos deles pregando na igreja, são líderes lá. Falei com os pastores deles esses dias aí, uma bênção, eles são braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda dos pastores lá. Compraram uma terrinha, compraram uma terrinha lá no Mato Grosso. A Aline, não sei se já não se formou, estava se formando em direito, já, né? E aí, olha lá, o povo vem do nós vai, nós veio, filho, agora é advogado. Agora é advogado, João. Está lá, prosperando, Deus abençoando a vida deles, servindo o Senhor. Em algum momento da vida deles, várias pessoas plantaram uma sementinha, ganharam eles para Jesus, deixaram de ver ruínas, começaram a ver oportunidades, mudaram a visão. Eu falei para a Márcia, amor, só esse casal já valeu a pena. Se a nossa tarefa é suprema, é levar as pessoas a Cristo, nós demos o nosso melhor, nós queríamos que a cidade inteira tivesse sido ganha para Cristo, mas se uma pelo menos tivesse sido ganha, já valeu a pena. Enquanto nós estivermos vivos, a minha missão será ganhar vidas para Jesus, mas eu vou me recusar a olhar para os problemas e as dificuldades, eu vou olhar pela fé, e nós vamos para frente com a unção de Caleb e de Josué. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você uma unção de Caleb, de Josué. Eu declaro você a visão que Neemias teve, a visão que Esdras teve, que Zorobabel teve, e não viram dificuldades,
mas viram oportunidades. Fique de pé para nós orarmos juntos. Abra os seus olhos, olhe pela fé. O cristão vê melhor com os olhos fechados. Guarde isso aí com você. O cristão, ele vê melhor com os olhos fechados. Quando você fecha os seus olhos e você conecta seu coração com o seu Pai Celeste, através do Espírito Santo, naquele momento ali, meu querido, você consegue ver o que ninguém vê. Você vê ouro onde tem guaxumba. Você vê grandes oportunidades aonde tem dificuldades. Eu olho para a nossa cidade e eu vejo grandes oportunidades. Deus está levantando os Neemias aqui, o Esdras. Eu olho para essa igreja, eu vejo grandes oportunidades. Eu me recuso a olhar para essa igreja e só ver você, meu querido. Por mais que você seja bonito e legal, eu olho para essa igreja, eu vejo muitas oportunidades, porque eu vejo uma cidade aqui servindo o Senhor. Feche os seus olhos. E hoje, diante daquilo que você está vendo, eu não sei para onde está o seu olhar. De repente você está com problemas reais na sua vida, que você de fato não sabe por onde ir, o que fazer. Se você já é um cristão, quantas vezes o Senhor já não te auxiliou? Quantas vezes Deus já não fez um milagre na sua vida? Você vai duvidar de novo? Quantas vezes Deus já não entrou com socorro? Agora olha do lado de Deus. Quantas vezes você foi infiel a Deus e não merecia nem a graça de Deus sobre a sua vida, mas Deus, pela misericórdia dele, concedeu a você. Nós temos uma oportunidade, e a oportunidade está diante dos nossos olhos pela fé hoje. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Talvez você está olhando aqui vendo só o natural, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai poder ver o que ninguém mais está vendo. É sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a sua vida, mas não somente sobre você, mas sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre essa nação. Espírito de Deus, nós estamos aqui, Senhor, submissos à sua vontade, submissos ao seu querer, Deus. Eu sei que o Senhor está ministrando o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor tem sonhos e planos preciosos e maravilhosos para cada um deles. E Senhor, nesse momento, nós nos sujeitamos ao Senhor. Eu estendo a minha mão para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. E nesse momento, Pai amado, eu consigo ver uma oportunidade. Eu vejo, Senhor Deus, uma oportunidade diante dos nossos olhos espirituais. Eu declaro, meu querido, sobre a sua família, um tempo de oportunidade. Assim como o Senhor tem feito durante toda a história, levantado pessoas que conseguem ser visionários e ver o que ninguém está vendo. Eu declaro sobre você, eu declaro sobre a sua casa, eu declaro a faculdade que você tanto almeja e sonha. Eu declaro em nome de Jesus essa realidade, essa circunstância da sua família sendo mudada. Eu declaro você crescendo e rompendo como um homem, como uma mulher, segundo o coração de Deus. Eu declaro sobre a sua família, sobre os seus filhos, a bênção do Senhor. Em Jesus, você vai chegar em lugares que você não imagina, que você não consegue imaginar, mas que a cada dia que você vai dando um passo pela fé, você vai conseguir alcançar. Espírito Santo de Deus, sela essa palavra no nosso coração, guarda essa palavra em nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós oramos pelas nossas famílias e pela nossa família na fé e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém. Quem recebe essa palavra aí? Quem vai levar uma oportunidade para casa hoje? Eu quero compartilhar com você. Pode só parecer um tijolo,
mas é uma oportunidade para você, em nome de Jesus, amém.